Hoje vamos falar do primeiro capítulo de Versus, fazer uma análise aqui do primeiro capítulo de Versus, um mangá criado por One e Kyotaro. Eu não vou saber pronunciar direito o nome do artista, mas enfim, é uma história criada por One que é ilustrada pelo Kyotaro, né? E bom, é bem interessante Versus. E eu decidi trazer ele aqui, né? Porque ele tá saindo o volume 1 pela JBC. E também porque é um mangá que eu gosto muito, né? Eu acompanhei no lançamento e eu gosto bastante do One. E acho que esse é o meu favorito do One, assim. Porque ele é eu gosto de coisas um pouco mais sérias, e como Mob e One Punch Man acabam migrando muito pra essa área mais comédia, etc. Eu acabo curtindo mais o Versus. Não que Mob e One Punch Man sejam ruins, mas eu prefiro o Versus, eu gosto mais, acho mais interessante. E bom, vamos iniciar a nossa análise de hoje, né? Que eu quero dar bastante ênfase no jeito que o One compõe os quadros aqui, né? Bom, primeira coisa aqui que a gente vai analisar nessa primeira página, a gente vê essa imagem aqui do louva-a-Deus comendo a mosca. Não sei dizer o que é isso, provavelmente é uma mosca. E dando a primeira ideia aqui de inimigo natural, que é o tema central aqui de Versus. E um inseto bem desenhado aqui já é o suficiente para chamar a atenção do leitor. E se você ler aqui todo o conteúdo dessa página, você fica intrigado, tá? Inimigo natural, tá? Tudo na natureza realmente tem um inimigo natural. Mas é que como risco para os humanos. E você, como assim? O que seria um inimigo natural para os humanos? E você vira a página e tem uma página dupla com os personagens principais, ou quase isso, e com uma frase assim: vencer contra o inimigo natural é absolutamente possível. Então essa construção aqui já traz uma, não diria atenção, mas uma curiosidade, que esse é o objetivo aqui das primeiras páginas. E é muito comum lá no Ocidente, no Oriente, a segunda página, a primeira página ser esse chamariz e a segunda ser uma página dupla que mostra os personagens, que não tem muita informação, é mais pra dar um spoiler assim da obra. Então aqui realmente a gente inicia de ter uma contextualização do cenário bem grande assim, mostrando o castelo e mostrando que tem muita gente. Então ele já mostra o básico. Eu queria dar um zoom assim para mostrar essas pessoas. Então a gente vê a chegada de um possível rei aqui que vai começar a falar alguma coisa. Aqui nessas duas páginas o One ele introduz o básico da história. A gente sabe onde ela se passa, aparentemente quando ela se passa, né, pela construção aqui. A gente sabe quem são os personagens que estão envolvidos, sobre mais ou menos o que vai ser a obra. A gente tem as informações básicas. E o One, ele é um pouco diferente do Bleach ou do Yuji Kaku, que eu já fiz análise também, que eles são um pouco mais, esses dois são um pouco mais ousados na composição. Eles gostam de fazer coisas mais impactantes ou diferentonas. Aqui o One ele é mais pé no chão, tá? Ele gosta de fazer coisas mais simples. Então ele preza pela simplicidade. Por isso que ele já inicia gastando uma página inteira para mostrar as coisas do cenário. E depois mostra uma palhinha dos personagens. No geral, nenhum desses vai ser importante, mas ele dá esse gostinho de tipo, tem um monte de pessoas possivelmente poderosas reunidas. E o clássico gancho, né, no final da página, a clássica não. E aí já temos os heróis. Ele começa a falar, tal, empolgado. Finalmente chegou a hora da briga pela existência da humanidade. E a gente descobre que esses daqui são os heróis, esses daqui tem demônios e que é controlado por vários reis demônios. E tem depois um grande rei demônio que... demônios. Então, e aqui, depois dessa super spread impactante dele falando, nossa, vocês são heróis e tem que proteger a humanidade, porque tem um monte de demônio que dominou tudo. E também tem um grande rei demônio que comanda os reis demônios que comanda o mundo e tal.
E ele começa a explicar, faz nossa, mó textão. Mas olha aqui, tipo, aqui são 4 balões pequenos. Aí na tela não sei nem se dá pra ler direito. Que ele tá falando que os demônios massacraram a humanidade, que a humanidade é como, faz uma analogia. E será que a humanidade será condenada à destruição? Aí não. E depois ele segue falando. Então vê que apesar de ter bastante texto, aqui ele dá uma quebrada, dá uma aliviada. E depois continua. É que dá uma aliviada nessas outras 2 páginas. Então, sempre que você for colocar bastante texto, tenta ou colocar alguma coisa visualmente pra deixar mais engolível, né? Ou você compensa depois. Tipo, aqui tem bastante texto, mas logo embaixo você vê um quadro mais impactante. Ou logo do lado você vê um quadro mais impactante, mais interessante visualmente, né? Então por isso que você acaba engolindo essa quantidade de texto. Então aqui a gente tem a apresentação básica dos personagens, né? Que a gente tem aqui vários heróis mais secundários assim. E a gente tem os 2 mais importantes aqui, que são mostrados num quadrão grande na outra página, né? Até a gente tem ele sendo mostrado mais e depois um close nele, né? Pra destacar. E o Hollow, o protagonista aqui, ele tá de costas, né? Nessas 2 posições. Então a gente fica, quem é esse cara? Aí serve de gancho pra próxima página, que a gente tem uma quebra aqui, né? A gente acha, nossa, tá de costas, com certeza ele vai ser um guerreiro super poderoso. Não, ele tá extremamente nervoso. Essas caras e bocas que a gente vê nas histórias do One são incríveis. Porque aqui a gente quebra toda essa tensão, essa coisa que o rei tá falando, isso aqui, aí heróis. Dá uma aliviada, entendeu? Por isso que a gente, mangakas, usam bastante comédia nas histórias, mesmo quando elas não são de comédia. Porque esse fluxo de montanha-russa, né, de tipo, muita tensão aqui, nossa, heróis, e nossa, tem muitos demônios, aí tem que treinar a humanidade para vários grupos para conseguir derrotar, e pá, alivia a tensão, depois pá, coisa impactante. Então esse fluxo do mangá faz a leitura ficar mais gostosa, né? Se tudo sempre fosse tenso, ia ficar chato. Ou se tudo só fosse leve, também ia ficar chato. Que a gente sabe que esse é o Hollow, o 11º herói. A gente vê mais ou menos um pouco da personalidade do Hollow. E o outro herói aqui falando um pouco mais dele, né? Uma introdução geral do Hollow aqui. E aqui a gente tem mais aprofundadamente esses 2 personagens que a gente tem. Os 2 tomando todo esse espaço aqui enquanto conversam. E ainda um close nos 2 aqui. Então temos essa página dupla aqui mostrando que os heróis, nossa, estão preparando para um negócio incrível e vai ser uma história sobre guerras de heróis contra demônios incrível. E não, na verdade não. A gente já, só visualmente aqui a gente já sente que tipo tem alguma coisa estranha. Não é bem o que a gente estava pensando. Então 1000 anos passou e a gente meio que descobre que na verdade a maioria dos heróis já foi de arrasta pra cima, né? E bom, o Hollow aqui fica bem sentido com isso. Vemos que mesmo assim, aqui destaca, né, o castelo, tal, e demônio, ele meio que não se rende, né? Ele vê que o Ario, né, que é o ruivinho lá, esse daqui também foi derrotado, também foi de arrasta pra cima. Então, mas ele fica tipo, tá, né, já não, como eu sou um herói, etc, tá, eu sou obrigado a ir lá. Então meio que o Hollow vai lá. É isso, mesmo sabendo que provavelmente vai morrer, ele vai lá, porque ele é um herói. E as outras pessoas aqui não acompanham ele, a guilda dele, né? Acompanham ele pra essa tal batalha final.
Aqui eu queria, né, destacar que, apesar de ser uma sequência relativamente simples, né, de acontecimentos, é tipo, descobre que a maioria dos heróis morreu e decide que vai lá mesmo assim, mesmo sabendo que pode encontrar a morte. A gente vê um dos talentos do One como autor de mangás aqui, bem evidente. Que o One, ele é muito bom quando o assunto é destacar o que merece ser importante. Porque mangás, eles, para fluir bem a leitura precisa ser fácil de entender. E o leitor precisa entender fácil os elementos de maior importância na história. Que normalmente são os personagens, os dramas principais, o que você visualmente quer destacar na história. Então, por exemplo, aqui na página, ele queria destacar que passou desse tempo, só que não parece que tá indo tudo tão bem heróico assim. Ele usa essa outra página aqui como complemento, como para intrigar o leitor, né? Fazer ele querer virar a página. A gente vê aqui, o ponto de maior destaque da página é a expressão do Hollow aqui, mostrando que realmente isso daqui não tá muito legal, aparentemente. E aqui a gente confirma isso com esse quadro aqui, que ele vai ler, e todos esses efeitos aqui no fundo, de coisa preta e tal, esse texto diferente, passa essa sensação de que, meu Deus, um monte de gente morreu. E a expressão meio desesperada dele também ajuda nisso. A gente vê aqui o Hollow lendo. Não é Hollow, é Hollow. Hollow vai virar o que? O Hollow Knight. Enfim. A gente vê ele conversando assim. Dá destaque pro castelo do Rei Demônio. Mostra que ele tá assustado. Depois alivia tudo isso, né, nessa cena da fadinha aqui. Só que não é tão alívio assim, já que ela tá falando que a humanidade vai ser arrasada, então Só que a gente passa, vê ainda mais forte aqui que, nossa, isso é realmente uma informação bem impactante. O Hollow ficou bem mexido com isso. Pega um personagem que a gente tem um leve apreço, né, que ele tava incentivando o Hollow lá atrás. E a gente vê que mesmo assim ele vai lutar. De destaque bastante para essa espada dele aqui, só que destaca melhor lá atrás. Mostra que ele tá determinado aqui. Ele destaca bastante as expressões. Ou aqui destaca bastante essa frase, né, mostrando que ele é um coração. Que ele é um coração não, que ele tem um coração de aço, sim. Então a chave aqui da quadrinização do One e das boas quadrinizações não é exatamente usar um monte de quadros impactantes legais, mas sim você saber destacar o que é mais importante e o que é menos importante. E o One, ele é muito bom nisso. Ele sabe o que precisa de mais espaço, o que não precisa de tanto espaço assim, o que ele pode jogar para uma página, o que ele pode deixar naquela página. Então aqui a gente vê que chegou uma horda de demônios aqui e eles conseguiram entrar nesse castelo. Tem toda uma tensão aqui de tipo, oh meu Deus, o que vai acontecer? E nesse último quadro de isca, o clássico quadro de isca dos mangás, né? Quadro de gancho, sei lá, tem vários nomes. Que é o quadro do final da spread para você querer virar a página e pá! Não foi. Ser impactado pela chegada do Jash, 11º Rei Demônio. E a gente vê que ele tá meio cansado de esperar humanos e quer sair na mão mesmo. Então a gente tem aqui um mago dando uma super bola de fogo hiper poderosa e tipo, não. Ele cospe e depois ele joga uma outra coisa e destrói um veio. Isso é o que a gente chama de Kishotenketsu, né? Você já deve estar cansado de saber, careca de saber de Kishotenketsu, mas aqui a gente introduz situação, mostra tipo, eles estão indo para um lugar demoníaco lá, tudo mais. Então, nossa,
Eles vão lutar contra esse cara aqui e tudo mais. Aí mostra o super poder que ele vai jogar e pá! E quebra isso. Você achava que ia ser uma luta super impactante, super da hora. Só que não. Porque o cara é tão forte que nem tem. E aqui tem mais uma vez um mini Shotenketsu, né? O Hollow não. Chega, vai dar uma espadada, chega, luta, tudo, mas acha, nossa, vai dar luta, né? Agora começa uma luta realmente impactante. Ele vai, bate. E pô, ele segura a espada com 2 dedos. Aí você, é possível. E na outra você vira a página assim, quer? Aí você vê que o cara é tão forte que ele arrancou o braço do Hollow, tava segurando a espada só com os dedos. E a gente segue assim, com o cara ainda humilhando assim, enfatizando bastante essa quebra. Ele fala tipo, me corta aí que eu quero ver se essa espada é boa mesmo. E pô, quebra a espada. Você acha que vai dar alguma coisa com essa insolência aqui do vilão? O Hollow aqui até fala, você vai fazer os humanos idiotas até que você esteja satisfeito, seu maldito. E pô, quebra. O mangá sempre segue esse fluxo do Shotenketsu. É como se o mangá fosse vários mini Shotenketsus grudados, né? Então introduz uma situação, depois desenvolve ela, quebra a expectativa e dá um tempo de respiro. Um tempo pro leitor processar tudo que tá acontecendo. Você junta tudo que você mostrou pra reunir, né, tudo. Então, por exemplo, aqui ele quebra a espada e tem um momento dele falando, não, inimigo natural no reino da natureza é um termo que indica um predador absoluto de uma espécie. Repete a frase lá do começo. E por que isso? Pro leitor processar essa cena e ter mais impacto. Porque se for uma cena impactante atrás da outra, sem um momento de respiro, não engata tanto o leitor. Ele precisa de tempo para processar. Tipo, o que? Ele quebrou a espada? Aí tem um inimigo natural da natureza, um termo que indica. Enfim. E aqui é tipo a conclusão final. É tipo, vencer o inimigo natural é absolutamente impossível. E o Jacha aqui é impossível de vencer. Novamente destaque para a expressão do Hollow de tipo desespero, tipo, ferrou. Aí o Jacha chega, cansei de você, pô. Chega. Aí mais ênfase para ele caindo, né? Mostrando que tipo ferrou, terminando, né, de digerir a situação. E a gente chega num flashback do amigo irmão dele, na verdade, mago, né? Que ele fala que tem magia de invocação. Só que tem uma questão diferenciada aqui, porque quando faz uma invocação falha, a maçã é diferente. Enfim, ele tem toda uma teoria de que esse negócio é invocado de outra dimensão, que é basicamente ele ficando fascinado, tipo, de onde essa maçã veio? E aqui, depois dele lembrar disso, ele volta pro presente e encontra quem? Seu irmão. Ele já chega aqui mostrando o corpo inteiro e logo depois um close. É uma técnica boa para apresentar personagem, tá? Você apresenta ele primeiro de corpo inteiro, depois um close dele. Aí vemos ainda mais a situação do Hollow, né? Como ele tá ferrado. Vemos ele triste conversando com seu irmão, falando tipo, eu não sou capaz de vencer, eu não consegui vencer o Lorde e a humanidade agora não pode perder e tudo mais. Aí ele fala tipo, calma, moleque, tá tudo de boa. Ele fala que descobriu que a maçã, quando a magia de teleporte, ela transporta coisas de outro mundo. E agora eles fizeram um ciclo de invocação gigante pra cobrir o mundo inteiro e vão tentar invocar alguma coisa. Aí chegam demônios e tipo, você fala, ferrou, né? Tipo, o cara até tenta convencer que não, o plano foi um sucesso. Mas ele tipo fala, não, mesmo com a magia deles é impossível vencer os demônios.
ferrou, a carona dele, tipo, ferrou, galera. Só que ele disse, quem disse que seria nós que vamos lutar? Novamente uma quebra. O mangá é sobre isso, né, sobre expectativa. A gente pode dizer que aqui no ocidente o que sustenta a história é o conflito. Sempre tá rolando alguma treta, né? Como se fosse uma novela mexicana, né? O casal tá lá, duas pessoas que se gostam, só que aí começa com, o pai não quer que ele case com a filha. Aí ele consegue a confiança do pai, aí a tia arma um plano pra filha não se casar com ele e na verdade se casar com o filho dela. Então, na verdade não, porque o filho dela seria primo, enfim, vocês entenderam. Aí consegue evitar tudo isso, aí um mafioso chega e sequestra o cara, aí a menina tem que ir atrás dele. Aí finalmente quando você salva o cara, descobre que a menina tá com uma doença incurável, que precisa... Enfim, é um conflito atrás do outro para mover a história. Sem conflito, os dois se casam e acaba a história. Em mangá não, no Oriente não. A história é movida por expectativa. Quanto mais expectativa você cria e você quebra logo em seguida, mais o leitor vai se interessar de ler. Então, por exemplo, aquilo que você espera, você pensa, meu Deus, os demônios vão derrotar ele. Que cria essa expectativa aqui. Mas aí, você quebra essa expectativa de quem disse que seria nós que vamos lutar. E você, então pera, o que vai acontecer? Aí você vira a página e o que atacou eles? E você fica curioso pra ver e tal, e você passa rapidão na página. Você, como assim? Armas? Humanos armados? O quê? Aí você segue lendo assim, mas como assim, cara? Esses humanos, eles derrotaram os demônios como se fosse nada. E você segue assim, convocamos todo um outro mundo de um espaço-tempo diferente. Você, eles invocaram esses humanos de outra realidade. Humanidade com uma história totalmente diferente. Você fica tipo, incrível, nossa. Agora eles estão a salvos, né? Que eles invocaram humanos super poderosos pra ajudar eles. Só que aí temos mais uma quebra de expectativa. Na verdade, eles também estão com um inimigo natural que estão levando eles à extinção e estão pedindo ajuda. Olha que legal. Então, o fluxo do mangá é assim. Você cria uma expectativa e quebra essa expectativa. Por isso que os mangás são tão envolventes de ler, né? Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então você espera que vai acontecer alguma coisa, mas não rola. Acontece outra coisa que surpreende você, deixa você sempre na ponta da cadeira para ver o que vai acontecer. Então dá pra dizer também que além da expectativa, o mangá ele aposta mais na curiosidade. É que nem Death Note. Death Note não tem nenhum conflito grande. Claro, você tem um conflito do Kira com o E e tudo mais. Mas o que você espera é, o que um humano faria com um caderno que mata todo mundo? Mata quem escreveu o nome. Aí você vê, ele tenta matar todos os vilões. Só que a polícia descobre que tem um possível criminoso. Aí, enfim, aí vai acontecendo as coisas do Death Note, né? Aí o L entra no caso, descobre que o Kira é provavelmente um estudante. Aí o Kira vai tentar passar por cima. Aí um cara começa a investigar ele. Aí tenta descobrir por cima de novo. E vai criando expectativa de como vai desenrolar essa história e quebrando essa expectativa. Aqui a gente fica intrigado com essa primeira página, mas acho que vai ser uma história de heróis. Só que aí a gente descobre que não é tão assim. Deu ruim, muito ruim. Só que a gente descobre que ele vai, mesmo dando ruim, ele vai tentar vencer a luta. E aqui a gente descobre que, mesmo, na verdade, ele realmente não tem chance nenhuma nessa luta. Mas a gente cria uma pequena esperança de que, na verdade, ele vai conseguir, mas não, na verdade, não mesmo. E aqui a gente cria, agora, com o poder do Word dele, ele vai... Também não, ele é fraco. Impossível dele vencer. Aí aqui tem todo esse flashback de magia, a gente... Por que isso? O que vai acontecer? Você... agora que os magos chegaram, o irmãozão dele, tudo vai dar certo, mas na verdade nem tanto assim. Ou será que sim? Porque, aparece os demônios aqui, você realmente acabou. Não vai dar certo. Joias. Aí você, mas como assim? Humanos armados.
Enfim, dá pra estender até micro, assim, de forma micro, tipo, pensa que é uma spread aleatória. Tipo, aqui a gente vê ele totalmente nervoso, acha que ele não é nada demais, só que depois falam que ele é uma pessoa, tipo, forte de coração e que confiam nele, né? Enfim, uma das chaves também para uma boa quadrinização, que o One é muito bom também, é isso. É você, em vez de pensar a sua história como uma quantidade massiva de páginas, você pensa ela como recorta ela em várias pequenas unidades, vários mini Shotenketsu. Pode ser que esses mini Shotenketsu estejam em uma spread, pode ser que estejam em 6 páginas, 5 páginas, uma página só pode ter um mini Shotenketsu. Tanto faz. O importante é que quando você juntar todos esses pequenos Shotenketsu, você vai ter uma história muito mais envolvente de ler. Que ela não vai ser monótona, não vai ser linear. Ela vai ter uma curva de curiosidade que fica ondulando, né? Então é muito importante isso. Bom, enfim, a análise de hoje foi isso, né? Se vocês acharam o conhecimento aqui útil, saiba que dia 19 desse mês eu vou estar iniciando uma série de 12 vídeos só sobre esse assunto, nessa questão de narrativa visual, quadrinização, narrativa de mangá no geral. Então, se você gosta desse tipo de assunto e acha que pode enriquecer, né, o seu conhecimento sobre mangás, segue aí, né, se inscreve e aguarde que a série de vídeos vai ser insana e acho que vocês vão gostar, né, do conteúdo que eu tô preparando.